Olá, meus queridos, estamos de volta a fazer os exercícios de função. Se já assistiu a aula de propriedade de função, se não, acessa o link aí embaixo na descrição do vídeo. E vamos lá para a nossa aula de propriedade de função. Vamos fazer os exercícios agora do extensivo A. Só lá no caderno 1 ainda, página 37, a gente está falando dos exercícios de propriedades de função. E a primeira questão, considere as funções f, g, h e i. Classifique-as em sobrejetora, injetora e bijetora. Meninos e meninas, é importante salientar aqui o seguinte, ó. Essas funções são dadas 3 elementos, por exemplo, a função f. Os elementos 1, 2 e 3 são associados aos elementos do conjunto 4, 5, 6 e 7. Antes a gente chamava isso aqui de A, chamava isso aqui de B, mas agora a gente já sabe que isso é uma função. Então, a partir dessa aula, a gente vai tratar isso como sendo domínio, isso como sendo contradomínio, ok? A nossa função f de x faz o quê? Pega cada valor do conjunto domínio, 1, 2 e 3, coloca nessa relação e associa com o elemento do conjunto contradomínio. Como é que vai ficar o diagrama dessas funções? Isso que a gente precisa fazer cada uma delas. A função f, ele pega o 1 do conjunto domínio, troca no lugar do x, soma 3 e encontra como resultado 4. Pega o 2, troca no x, soma 3, encontra como resultado 5. Pega o 3, troca na relação, soma 3 e encontra como resultado 6. Bom, essa é a nossa função f. O que a gente precisa fazer é montar os nossos diagramas para as outras funções também. Vamos deixar os diagramas prontos então. Ó. É o diagrama da função g. Ele faz qual é a relação aqui? X ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado, que dá 1. 0 ao quadrado, que dá 0. 1 ao quadrado, que dá 1. Nossa relação FH pega 1, 2 e 3, associa aqui, somando 4, 5, 6 e 7. A nossa relação I, que faz número ao quadrado menos ele mesmo. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 0, que dá 0. 1 ao quadrado menos 1, que também dá 0. 2 ao quadrado menos 2, que dá 2. Então, montados os nossos diagramas, vamos treinar as definições de sobrejetora e injetora nessa questão. Lembrando que quando a gente fala de função sobrejetora, é aquela função que usa todos os elementos do nosso contradomínio. Lembra que a gente está falando de A e B. Então, a gente está falando lá de todos os elementos de B. Agora eu quero passar a chamar de todos os elementos do contradomínio. Ou seja, quando eu olho para o conjunto contradomínio, 4, 5, 6 e 7, eu preciso avaliar isso. E a resposta é sempre binária, é sim ou não. Ou usa todos e é sobrejetora, ou não usa todos e não é sobrejetora. Em todas as funções a gente vai ter que fazer essa classificação. Se ela é sobrejetora ou não sobrejetora. Muito bem, a função f usa todos os elementos do conjunto contradomínio? Observe que o 7 não é usado. Se não é um usa todos, a função não sobrejetora. A nossa relação G já usa todos os elementos do conjunto contradomínio, que é o 0 e 1 estão sendo usados. Então essa é uma função, sim, sobrejetora. O conjunto B, o contradomínio da função H, 5, 6 e 7, todos estão sendo usados. O contradomínio da função I, 0, 2 e 4, o 4 não está sendo usado. Portanto, essa função não é sobrejetora. Muito bem. Só que a questão ainda pede para a gente avaliar se ela é injetora. Só que ser injetora é uma definição diferente de ser sobrejetora. Não é porque ela não é sobrejetora que ela vai ser injetora. A pergunta de ser sobrejetora é se usou todos do contradomínio. A pergunta que eu vou fazer para classificar injetora ou não injetora é se eu usei os elementos do contradomínio uma vez. Os elementos do contradomínio da função f, olha aqui o 4, 5 e 6, eles são usados uma única vez. Chico, mas não usou 7. Sim, mas a minha pergunta não é se todos. A minha pergunta agora é se quem eu usei uma única vez. Quem eu usei uma única vez, então isso é uma função injetora. Diferente do nosso conjunto G, aonde o elemento 1 é usado mais de uma vez. Se é usado mais de uma vez, ela não é injetora. Anotei que não é injetora. Mesma coisa para a função H. Olha a função H. Função H,
Se usei todos os elementos uma única vez? Sim, então ela é uma função injetora. Função I, usei o zero mais de uma vez. Se eu usei mais de uma vez, não usei uma única vez. Então, uma função não injetora. Feitas essas classificações, o que já seria de bom tamanho para a gente, quando a gente tem esse caso especial, ele criou um nome para isso. Ele podia ter criado qualquer nome para essa função. Ah, podia ter criado um nome para essa função? Para as outras? Sim. Cria um nome só para essa, porque a gente usa muito essa função aqui, que é sobrejetor e injetor ao mesmo tempo. Para essa função ele deu o nome de bijetora. Então é a função que usa todos do conjunto B de uma única vez. Em especial a gente vai usar essa classificação de bijetora quando a gente for falar de função inversa lá no último tópico de função. Muito bem. Classificamos as nossas funções em sobrejetora, injetora e bijetora. E as outras funções têm nome? Teoricamente tem. Porque se ela não tem as duas coisas e não é bijetora, todas as outras são não bijetoras. Para ser bijetora tem que... a gente só vai falar que ela é bijetora se e somente se for sobrejetora e injetora. Então todas as outras são não bijetoras, né? Para ser bijetora tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Que é o que a gente quer falar na questão 2. A nossa questão 2 considere a função f de 0 até 5 com um contradomínio em reais definida pelo gráfico. Deu o gráfico para a gente. E aí é o que ele pergunta, 2 motivos para que a função não seja bijetora. Vamos olhar algumas coisas no gráfico. Primeiro de tudo que eu tenho que destacar. Ó. Quando ele fala desse negocinho antes da setinha, esse é o nosso domínio, esse é o contradomínio. O que é domínio? Valores de x. Quais são os valores de x? Só o 0 e só o 5? Não. Todos os valores de 0 até 5. Ah, então é 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Não, porque são todos 0, 0,01, 0,02. Por isso que a gente está usando esse colchetes. Porque são todos os valores de 0 até 5. Por isso que o gráfico tem essa linha contínua. Se fosse só 1, 2, 3, 4 e 5, seriam só essas bolinhas verdes. E aí isso aqui teria que estar entre chaves, ok? Muito bem. Outras coisas importantes no nosso gráfico. Olha aí comigo. Destacar aí que é o contradomínio da função sempre, porque se a gente quer falar se ela é sobrejetora e injetora, a gente precisa olhar para o nosso conjunto B, para o contradomínio. Então sempre procura o contradomínio da sua função quando ele pedir essa classificação de injeção. Muito bem, destaquei o nosso conjunto dos reais. O que é o nosso conjunto imagem dessa função? Conjunto imagem dessa função são os valores de y que eu uso para construir o gráfico dessa função. Como a minha função é definida de domínio de 0 até 5, ela começa na altura do 0, acaba lá no 5. Então, só tem gráfico nesse intervalo, depois do 5 não tem. Então, essa reta não continua para cima, nem aqui para baixo. A imagem da nossa função são os valores de y que eu uso. O menor valor que eu uso é aqui embaixo, o 1. O maior valor que eu uso é lá em cima, o 5. E isso é o que a gente vai chamar de conjunto imagem. Os valores de 1 até 5. Muito bem. Tá aí o nosso conjunto imagem. Vamos escrever o nosso conjunto imagem? Lembrando que ó, tem uma bolinha fechada aqui embaixo, o 1 participa, bolinha fechada no desenho, colchete fechado aqui no intervalo. Bolinha fechada, porque esse ponto participa do gráfico, bolinha fechada no conjunto imagem, colchete fechado no 5. Todos os valores de 1 até 5, inclusive o 1 e inclusive o 5. Olha também esses dois carinhas aqui. Quando x for 2, o resultado da minha função f é 2. Quando x for 4, o resultado da minha função f também é 2. Vou anotar isso para não esquecer. Quando x for 2, o resultado é 2. Quando x for 4, o resultado é 2. Ou seja, f de 2 é igual a f de 4. Você já viu onde a gente está querendo chegar. Vamos escrever essas coisas, mas eu esqueci. O que é sobrejetora que você acabou de anotar na questão 1? Sobrejetora é quando a gente usa todos os elementos do contradomínio. Lembra lá que a gente falou, nosso B a gente vai chamar de contradomínio. Então a minha dúvida é, quem eu podia usar no começo da minha função? Tá aqui, ó, contradomínio são todos os reais. Quem de fato eu usei? Usei todos os reais? Não, usei só do 1 até o 5. Então o contradomínio é real e a imagem é de 1 até 5. Então eu não uso todos os números reais para escrever isso. Então o contradomínio, que é de reais, é diferente de falar só do 1 até o 5.
Se o contradomínio é diferente da imagem, a função não é sobrejetora. Lembra que a gente vai falar que uma função é sobrejetora, usa todos os elementos de B quando o contradomínio for igual à imagem. Outra pergunta, a função é injetora? Uso uma única vez os elementos do contradomínio? Olha esse elemento do contradomínio, do nosso conjunto B ou 2. Eu uso ele só uma vez? Eu uso ele quando a função dá esse resultado. Quando x for 2, o resultado também é 2. Quando x for 4, o resultado também é 2. Então, são dois valores diferentes de x associados a um único resultado. Então, eu peguei valores diferentes de x e o resultado da função é igual. E para ser injetora, esse resultado teria que ser diferente. Então, se esse resultado é igual, a função não é injetora. E esses são os dois motivos para que a nossa função não seja bijetora. Por isso que ele pediu dois motivos. Porque se ele falasse a função não é bijetora, prove que não é bijetora. Você simplesmente falar que não é sobrejetora já não é bi. Por isso que ele pede especificamente dois motivos para não ser bijetora. Muito bem. The next. Questão 3. Abaixo representa-se parte do gráfico de uma função f de variável real. F de variável real. Lembra que variável é o valor de x. A análise desse gráfico nos permite concluir que, antes de mais nada, a gente chama de função periódica a função onde essa ondinha se repete, mas repetir de mesmo espaço de x, ou seja, se a primeira ondinha formou até o 2, a segunda ondinha também deveria formar até o 4, de 2 em 2. E também, para ser periódica, a gente tem que ter a mesma amplitude, ou seja, entre o mínimo e o máximo, tem que se manter constante. Note que essa função não é periódica, porque isso não acontece. Então, o item C eu já descarto, o item B eu já descarto, porque o gráfico não repete. Bom, vamos para as outras. Vamos para o assunto especial da aula de hoje, né? Que é a propriedade de função. Então, vamos para o item C, ver se ela é bijetora. A gente acabou de falar duas vezes que para ser bijetora tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, para a gente saber se ela é sobrejetora, ou seja, se o contradomínio é igual à imagem, primeiro preciso saber que é o contradomínio. Ele falou que o gráfico da nossa função é de uma variável real. O meu x é um número real. Está aqui. Quem é o contradomínio? Não sei. Não sei quem é meu contradomínio. Também não sei o que está acontecendo com o gráfico dessa função depois. Então, eu não tenho como afirmar se ela é sobrejetora ou não. Não tenho certeza. Nem que sim, nem que não. Fiquei na dúvida. Porém, eu sei que ela não é injetora. Por que eu sei que ela não é injetora? Porque ela só é injetora quando os resultados de y, os valores de y, só são usados uma vez. E quando você pega e passa esse valor de y olhando para o gráfico, ele corta aqui o seu gráfico em, por exemplo, 4 valores. E aí ela não é injetora. Então, só de olhar para o gráfico, eu sei que não é injetora. Óbvio que eu quero justificar para você isso. Então, para escrever que não é injetora, eu escolhi dois valores aqui, ó. O valor do 2 e do 5, que são fáceis de ver e que a gente vai usar depois. Quando x for 2, o resultado da função é 0. Quando x for 5, o resultado da função é 0. Então, f de 2 é igual a f de 5. Escolhi valores diferentes de x e a minha função é igual. Para ser injetora, isso tinha que ter um sinal de diferente. Então, se ela é igual, não é injetora. Se não é injetora, portanto, não é bijetora. Lembra que para ser bi, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Bom, olha aí comigo no item A e no item D, a gente já vai usar esses valores que a gente escreveu agora. F de 2 vale 0, F de 5 vale 0. Então já vou anotar aqui, ó, F de 2 vale 0, F de 5 vale 0. Vamos olhar o resto. Algumas pessoas se deixariam levar pela intuição de falar 2 mais 3 dá 5, Chico. É traiçoeiro isso. Porém, a gente está falando dos resultados de quando x for 2, de quando x for 3, de quando x for 5. Do 2 e do 5, a gente já sabe que dá 0. A minha pergunta é, quanto é que vale essa função quando x for 3? Quando x for 3, olha o que acontece. Encontra a função aqui embaixo, o resultado da função vai dar... não sei. Não está no gráfico. Porém, eu sei que isso aqui é um valor que o quê? Que está para baixo do zero. Se é menor que zero, é negativo. Então eu sei que esse f de 3 é o quê? Um número negativo. Quando eu pegar zero e somar com um número negativo, não muda, continua dando um número negativo, só que ele afirmou que vai dar zero. Então não, se isso aqui fosse um sinal de vezes, ainda vai lá, mas está somando, então não é igual isso aqui. Mesma coisa o item A.
Raiz de 3, 1,7 alguma coisa, tá ali, ó, entre 1 e 2, bem pertinho do 2. Quando x for raiz de 3, quanto é que vai dar a minha função? O valor exato eu não sei, mas dá um número positivo. Se dá um número positivo, quando eu pegar um número positivo e somar com zero, isso vai ser menor que zero. Então, se isso, quando eu somo, dá positivo, e ele está falando que é menor que zero, isso também está errado. Item E, f de π, presta atenção, não é π dividido por 2, é só f de π antes. F de 3,14. Ali, ó, aproximadamente, ali pertinho do 3. Quando x for 3,14 π, qual o resultado da minha função? Não sei, mas a gente já sabe que é um número negativo. Quando eu pegar um número negativo e dividir por 2, o resultado é menor ou igual a zero? Olha que eu frisei o ou, não é e. Pode ser menor ou pode ser igual a zero. Qualquer uma das duas respostas serve para mim. Se realmente eu pego um número negativo e divido por 2, e isso dá um número negativo, isso é menor que zero, por isso a alternativa correta é essa de E. É essa. Pronto. The next. The fourth question. Considere a função f de 0 até 5. Lembra que a gente falou lá na segunda questão disso aqui. Não é só o 0, nem só o 5. Se fosse só o 0 e só o 5, seriam chaves. Como é um colchete, é um intervalo de valores. Do 0 até o 5. Inclusive o 0, colchete fechado no 0, bolinha fechada no 0. E inclusive o 5, colchete fechado no 5. Quem é o contradomínio? Não sei. Nas outras funções ele me deu. Mas nas outras funções a gente estava treinando. Essa é a questão boa para o seu vestibular. Porque ele pede quem é o seu contradomínio. E em vez de ele dar o contradomínio e pedir a classificação, ele dá a classificação. Ele não está perguntando o que é essa função, ele está afirmando que é sobrejetora. Olha a nossa função, x² menos 4x. E afirmou que ela é sobrejetora. Já vamos destacar isso. Antes, f de x² menos 4x. Quem é essa função? O gráfico dessa função é isso. É uma função, uma parábola de concavidade para cima. As raízes são 0 e 4. Passa pelo 0, passa pelo 4. Tracei o gráfico da minha função. Se 0 e 4, o x do nosso vértice está no meio. É o 2. E quando eu trocar o 2 nessa função, o resultado é menos 4. Pronto, destaquei a minha função. Note ainda que o c da sua parábola não tem é 0, porque ela corta o eixo y no 0. Tudo em ordem com o que você já viu lá na frente 1. Está aí o gráfico da nossa função de segundo grau. Muito bem. Sabendo que essa função é sobrejetora, mas tem um problema. Essa função, se eu só olhar para f de x, esse é o gráfico da minha função. Só que eu quero essa função aqui, ó, só de 0 até 5. Então não é o gráfico disso aqui inteiro. Então, se você fosse desenhar isso antes, tinha que fazer isso pontilhado. E depois destacar que você quer só do 0 até o 5, o gráfico da sua função. Então, o gráfico da sua função começa aqui no x valendo 0, usa todos os valores de x associando até o 5, onde acaba. Muito bem. Se ela é sobrejetora, a nossa função tem que ter aquela condição do contradomínio ser igual à imagem. Contradomínio é esse intervalo de A até B, que é aqui a gente quer descobrir. Quem que a gente sabe? A imagem. E o que é a imagem da nossa função? Os menores, do menor até o maior valor que a gente usa no eixo y. O menor até o maior valor que a gente usa no eixo y está aqui. Essa é a imagem da nossa função. Aqui embaixo tem um valor associado, lá em cima tem um valor associado. Óbvio que se você fez o seu gráfico muito bonitinho, com todo esse cuidado, construindo ponto a ponto sua função para ligar, você já sabe só de olhar para o gráfico quem são os menores e o maior valor da sua função. Simples. Se você não pudesse fazer isso, fazer o gráfico de sua função, você poderia encontrar ela também calculando na sua função. Quando você trocar o x valendo 2 na sua função, você encontra o menor valor da sua função, que vale menos 4. Quando você trocar o 5 na sua função, você encontra o maior valor, que é 5, que é justamente o nosso conjunto contradomínio, de menos 4 até 5. Então, o nosso A vale menos 4, o nosso B vale 5. A pergunta dele na questão, quanto é que é B elevado a A? E aqui eu escrevi B, A elevado a B, mas sim, troquei o valor certinho. Ó. O meu B
elevado a 5 elevado a menos 4. 5 elevado a menos 4, não sei calcular isso, porque eu não sei trabalhar com expoente negativo. O que eu sei fazer é, quando tem expoente negativo, inverter o sinal de expoente e inverter a base da minha fração. Era 5 sobre 1, ficou 1 sobre 5. E isso elevado à quarta potência, 1 sobre 625. Questão 5. Rapaz, boa questão. Só que ela vem quebrar tudo que a gente falou a aula inteira. Por quê? Nossa função f vai de 5 até o infinito. E o 5 está fora da minha função. Aí ele fala que a minha função tem contradomínio real. E ela é injetora. Quando é que ela é injetora na definição de função injetora? Quando x1 é diferente de x2 e o resultado da função também é diferente. Quando eu pego dois valores diferentes, o resultado tem que ser diferente, para que a minha função seja injetora. E aí a gente faz vocês decorarem isso. E aí ele vem e pede um exercício de acessão. Porque olha o que ele escreveu aqui. O resultado da função é igual. Só que para o resultado dessa função ser igual, tem uma outra hipótese, que é a exceção. O resultado disso aqui vai ser igual se eu estiver tratando do mesmo cara. Afinal de contas, se eu falar que f de 200 é igual a f de 200, se eu estiver falando do mesmo número. Então, aqui ele queria lembrar dessa exceção. Se ele afirmou para você que a função é injetora e afirmou que as imagens são iguais, a consequência disso é que os nossos argumentos, quem está aqui dentro, tem que ser igual. E não é x, tudo que está aqui dentro. Tem que ser igual a tudo que está aqui dentro também. Então, 3x menos 5 tem que ser igual a 7 mais 2x. Isso vai ser verdade. Passa o seu x para a esquerda negativo. Passa o seu 5 para a direita positivo. Isso só vai ser verdade quando o seu x for 2. Meninos e meninas, foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Próxima aula a gente já começa a trabalhar com função inversa. Mas antes disso, a gente tem mais um módulo para falar de propriedades de função. Ok? Um abraço para todos, compartilhe o vídeo, dá o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Abração!